professor, também tem um dever no caderno que o professor passou. Eu sei. Estava iniciando aqui as nossas gravações. Nós temos uma atividade no caderno para corrigir. A atividade do livro ela não foi corrigida toda porque vocês não deixaram. Se não ficar com a correção aí para vocês irem em outra oportunidade nós corrigimos. Tá bom? Do caderno a gente vê daqui a pouco. Primeiro nós vamos abrir nosso livro de geografia na página 116. Ok, livro de geografia, página 116. Nós vamos ver hoje, nós até já falamos sobre isso, certo? Só que nós fizemos assim uma rápida menção sobre isso. Nós vamos ver hoje um breve comentário sobre o tempo geológico e sobre as eras geológicas, certo? Então, nós vamos ver esse comentário aí. Nós vamos falar um pouco sobre o tempo geológico, sobre as eras geológicas, e aí nós vamos para a atividade que nós passamos no Google Sala de Aula. Tá ok? Então, página 116, certo? 116. Tempo geológico. Nós já vimos, e a gente nem vai entrar no texto agora, mas nós já vimos que o tempo geológico é aquele tempo que conta as eras passadas, né? E nós vimos até logo agora que nós passamos por ele, nós vimos na página 113. Na página 113 nós vimos que existem os tempos, o tempo da natureza, o tempo geológico e o tempo histórico, não é isso? E esse tempo que nós vamos estudar hoje, que é o tempo geológico, ele data períodos, ele data eras e ele data épocas, certo? Aí você diz assim, na época dos dinossauros. Então você está falando de um tempo geológico. Na era do gelo, você está falando de um tempo geológico, certo? No ano passado. No ano passado, você está falando de um tempo cronológico, certo? Você está contando dias, meses e anos. Quando você conta um tempo bem grande, um tempo bem maior, aí nós estamos falando de um tempo geológico. Vamos ver um pouquinho sobre esse tempo geológico aí. Ele diz assim, ao longo desses 4,56 bilhões de anos, o nosso planeta sofreu várias modificações, fruto de diversas mudanças climáticas. Algumas que alternaram momentos de resfriamento e aquecimento da atmosfera. Vasta área da crosta terrestre foram se modificando pelo tempo, pela combinação de diversos fatores. A pressão do manto, em virtude das suas elevadas temperaturas, produzindo elevações geológicas, geográficas, como terremotos, rachaduras, criando vulcões. Então, ele fala, nesse parágrafo aqui, que a Terra, com o passar do tempo, ela foi se modificando. Certo? Surgiram montanhas desapareceram, surgiram grandes crateras, vulcões entraram em erupção e mexeram com a maneira como mexeram com a geologia, mexeram com a natureza em volta dele, com a flora, com a fauna. Tudo isso foi modificado com o passar do tempo. Animais existiam, deixaram de existir, certo? Passaram a povoar e a ficar mais visíveis outros animais que nós não tínhamos tanto acesso. A microevolução fez com que novas espécies de animais surgissem, né? Nós vemos aí diversas raças de cachorro, nós vemos diversas raças de gato, nós não temos mais acesso a dinossauros, mas nós ainda temos acesso a animais daquela época, né? Nós temos aí a baleia, nós temos crocodilos, nós temos tartarugas, que são animais muito antigos, raças de animais muito antigos, né? Os próprios animais não, porque eles têm um certo tempo de vida. Então, a Terra ela foi se modificando, lagos surgiram, tá bom? Página 116, certo? Lagos surgiram, não sai 116, ok, 116. Lagos surgiram,
grandes, pequenos, os que eram grandes ficaram pequenos, por conta da erosão, por conta da chuva, os que eram pequenos cresceram, grandes rios, então tudo mudou, certo? Tudo foi mudando com o passar do tempo. E continua mudando, certo? Você mesmo vê na nossa própria cidade que, às vezes, um lugar onde não tem muitas casas, com o passar do tempo, surgem casas em proporções incontáveis, né? Você pensa assim, quando eu era pequeno, naquela rua não tinha quase nenhuma casa, agora tem um monte de casa. Então, há 10 anos atrás, há 8 anos, há 6 anos atrás, muitas coisas mudam, certo? Inclusive a nossa cidade e o nosso território, falando assim do chão, certo? Onde escorre muita água, você vê, né? Onde escorre muita água, vai se criando um espaço de terra, de uma hora para outra tem ali um caminho de um rio, um caminho de um lago, então um terreno que sofreu erosão e não dá mais para fazer construções, edificações nesse terreno, ok? Então, isso tudo muda, tá certo? Vai mudando com o passar do tempo. É o que o parágrafo falou. Na página 117, certo? Na página 117 tem assim, ó, tudo estaria esquecido, perdido, e a ciência não desenvolvesse formas de reconstruir o passado histórico da Terra. Então, o parágrafo anterior disse que as coisas elas foram acontecendo, as coisas elas foram mudando, mas a Terra ela sempre deixa uma pista, ela sempre deixa vestígios. Como eu falei, o vulcão ele entra em erupção, ele destrói às vezes até uma cidade, mas a lava dele, passando por sobre aquela região, por sobre aquela floresta, vai cauterizando árvores, vai cauterizando animais, e aqueles animais eles vão ficando ali debaixo daquela terra, certo? Eles vão ficando. E mesmo onde não tinha terra, onde só tinha grama, onde só tinha onde não tinha animais, onde só tinha terra e grama, a lava do vulcão ela passa por sobre aquilo ali e ela vai deixando registro ali. Não é só o vulcão que faz isso também. Certas vezes, nós não conseguimos ver isso porque nós não dedicamos tanto tempo, mas o próprio vento, ele vai modificando a geografia de determinado lugar. Ele vai ele vai levando muita areia de um lugar para outro, ele leva pequenas pedras de um lugar para outro. Então, um lugar vai ficando diferente e aquilo que estava em um lugar passa para um outro, passa para um determinado lugar. E aí a Terra vai mudando. E aí isso vai, com o passar do tempo, as pessoas elas não vão prestando atenção nisso. Nós não vamos percebendo isso, nós não vamos ligando muito para isso. Aí acontece o quê? Acontece que os cientistas têm desenvolvido formas de estudar o passado, de estudar coisas que aconteceram no passado, que as pessoas que estavam vivendo naquela época não se preocuparam em registrar. E mesmo que tivesse registrado, elas foram morrendo, o tempo o tempo foi passando, certo? E aí isso tudo foi ficando para trás. Foi ficando para trás, foi ficando para trás e foi ficando esquecido. E esse parágrafo da página 117 fala que, se não houvesse essa ação dos cientistas, tudo ia ficar para trás e ia sumir na história. Se pessoas não tivessem escavado a terra, tivessem encontrado grandes ossos, tivessem estudado esses grandes ossos, tivessem ido na história a fundo, nós talvez nem soubéssemos que existiu dinossauro. Certo? Porque nós não conseguimos ver dinossauros hoje. Nós sabemos que existiam por quê? Porque cientistas se dedicaram com várias técnicas para poder encontrar esses vestígios históricos. E quem sabe, né, quiçá, existem outras espécies de animais que até hoje nós não sabemos, né, existiram outras espécies de animais que até hoje nós não sabemos, porque ainda não foram descobertas, porque ainda tem pessoas escavando terra, ainda tem pessoas estudando para poder descobrir essas coisas. Então, ainda tem muitas coisas aí para nós descobrirmos, e nós vemos que os cientistas descobrem coisas novas a cada ano. A cada ano eles descobrem coisas novas. Então, é importantíssimo o trabalho dos cientistas para que nós possamos estudar o tempo geológico.
porque quem determina o tempo geológico é justamente, certo? O que determina o tempo geológico é justamente esse trabalho dos cientistas. Bom? E esses vestígios de animais, vegetais e minerais, que são muito antigos, são encontrados em rochas, certo? Em diversos tipos de rochas. E quando comparado aos animais e vegetais da atualidade, indicaram que esses não eram semelhantes, eles tinham diferenças, certo? Essas plantas e animais eram restos de antigos organismos que foram conservados. Esses restos e vestígios que se depositaram em rochas e que permitem o estudo da forma de vida muito antiga, recebe um nome, certo? Quando um paleontólogo, então quando um arqueólogo, então quando um desses estudiosos que escavam a Terra encontram ali ossos, encontram vestígios dentro dessas rochas, certo? Eles acabam de encontrar o que nós chamamos de fósseis, certo? Então, fósseis são registros de animais, de plantas, de seres vivos de antigamente que ficaram petrificados, certo? O que é ficar petrificado? A pedra, antes dela resfriar, certo? Antes dela se formar, ela deixou ali dentro do seu material um vestígio de seres que antigamente eram vivos. Tá bom? Fósseis. Fósseis são isso. Seguindo, os fósseis, aí é onde tem geografia em cena. Os fósseis são conservados em sedimentos minerais, quando a matéria orgânica transforma-se em um composto mineral, sem perder, contudo, as suas características físicas. É parte do estudo desses elementos que os paleontólogos podem descobrir fenômenos que ocorreram há milhões de anos atrás. Então, eles conseguem descobrir costumes, eles conseguem descobrir a maneira como atividades que as pessoas exerciam, eles conseguem descobrir a maneira como as pessoas dormiam, eles conseguem descobrir porte físico, eles sabem se aquele fóssil era de uma criança, se era de um adulto. Então, através desses estudos que eles fazem, estudos específicos, estudos muito bem elaborados, certo? Eles conseguem descobrir muitas coisas dos tempos antigos quando eles encontram fósseis, quando eles encontram vestígios. E a idade geológica dos fósseis é descoberta com a utilização uma utilização da mesma coisa que nós usamos quando nós quebramos um osso, quando alguém quebra um osso, quando alguém quebra o dedo, a mão, ou então quando fratura, ou então quando pelo menos acha que quebrou, você vai no hospital e você você senta numa mesa lá, ou então põe o braço em cima da mesa, põe a perna, você faz o que nós chamamos de raio-x. Quando nós fazemos um raio-x, sobre a nossa perna é emitida uma certa radioatividade, certo? E essa radioatividade, ela é usada, certo, que em uma escala bem diferente, uma escala maior, para descobrir a idade dos fósseis que são descobertos. Porque quando eles encontram uma pessoa, né, eles estão escavando, eles encontram uma pessoa, aquela pessoa ela não tem uma placazinha no pescoço dizendo quando ela nasceu e quando ela morreu, não. E ele também não pode perguntar à pessoa quando foi que ela nasceu, quando foi que ela morreu. Tem que ter uma maneira de descobrir há quanto tempo aquele osso estava ali, em quando aquela pessoa viveu, certo? Então, baseado em uma experiência feita com radioatividade, eles conseguem descobrir a idade dos fósseis, certo? Por meio de aparelhos modernos que medem o decaimento radioativo pela qualidade do carbono 14, urânio, chumbo presentes neles. Então, eles fazem esses estudos. A radioatividade consiste na perda de partículas dos átomos desses elementos químicos. Com a ajuda da química, sabe-se quanto tempo cada um desses elementos leva para desintegrar. Assim, mede-se em que estágio a desintegração, a perda de partículas dos fósseis se encontram, que permite estimar sua idade. E é algo estimado, não é algo certo, não. Mas os cientistas eles têm certeza que aquela pessoa nasceu há 5 milhões de anos. Não!
é algo estimado, certo? Esses estudos, apesar de serem muito bem elaborados, apesar dessa experiência ser uma experiência muito eficaz, ainda assim é apenas uma estimativa, certo? Não é nada certo, não é nada concreto, tá bom? É a partir desses dados que se pode identificar há quantos milhões ou bilhões de anos se formou um mineral, além da idade de qualquer fóssil. O carbono 14 pode datar com precisão matéria orgânica de até 60 mil anos. Então, até 60 mil anos, o carbono 14 pode identificar com certeza. Se de uma hora para outra eles encontram um fóssil e essa pessoa, ela morreu há 50 mil anos. Quando eles forem fazer os testes com o carbono 14 ele vai direto aos 50 mil anos. Vai dizer, essa pessoa viveu 50 mil anos. Mas quando passa de 60 mil anos, quando passa para milhões de anos, aí é apenas uma estimativa, é apenas uma ideia. Eles não podem dar certeza da idade de nada que eles encontram, certo? Apesar deles falarem, né, assim, com tanta certeza, às vezes você vê, né, na TV, você vê nos livros, né? Não, porque aquele fóssil tem 130 milhões de anos. Aquele fóssil tem 130 mil anos. Certo? 130 mil anos tem? Tem. Mas não é com tanta certeza, tá bom? Porque o carbono 14 ele não é tão preciso. Ele só é preciso até 60 mil anos. Mas olha a continuidade da página 117. Já no finalzinho diz assim, ó, com a necessidade de estudar esses achados, organizou-se um novo campo dentro da geologia. A geologia estuda a Terra, certo? A geologia, ela estuda a Terra. E aí, nesse campo da geologia, criou-se especialistas para estudar fósseis e rochas. Então, a geologia estuda a Terra de uma maneira geral, mas quem estuda rochas e fósseis são os paleontólogos. Então, a paleontologia é o estudo das rochas e dos fósseis, certo? E aí, o principal objetivo deles é investigar elementos, origem, os elementos encontrados, a origem dos elementos encontrados e, com isso, a evolução da vida na Terra. A gente está na página... Agora nós estamos na página 118. Estamos passando para ela agora, nesse exato momento. Todos estão virando a folha para a página 118. Tá bom? Então, ficou claro aí o que a paleontologia estuda, ficou claro o que são fósseis, ficou claro como as pessoas identificam a idade dos fósseis, certo? Ao final dessa aula, você vai poder tranquilamente saber como que a idade dos fósseis são identificados. Ah, professor, com a experiência do carbono 14. Mas como é essa experiência? Isso aí vai ficar mais lá para frente, tá bom? Porque isso é algo mais aprofundado. Nós estamos vendo um panorama, nós estamos vendo algo por cima. Então, nós estamos aprendendo aquilo que nos cabe aprender agora, certo? Mas lá na frente você vai aprender um pouquinho mais. De uma hora para outra você vira até um paleontólogo, ou então uma paleontóloga, que vai estudar aí os fósseis encontrados em Araqueaba. Ah, mas não foi encontrado nenhum ainda, porque ninguém procurou, porque não tem paleontólogos procurando. Quando você se formar, você vai procurar e você vai achar. Aí você vai tirar foto, vai aparecer no Fantástico e tudo. Bom, vamos lá. Página 118. Diz assim, ó, estudando rochas e fósseis, e a geologia e a paleontologia podem descobrir em que ambientes esses elementos se formaram, bem como as diferentes espécies animais e vegetais que neles viveram. A formação das rochas em épocas passadas e se nessa época houve algum processo de modificação ambiental, principalmente climático. Então, às vezes você pensa assim, mas o cara acha uma pedrinha ali, aí o cara quebra aquela pedrinha e ali ele acha um peixinho lá dentro, e ainda tem gente que paga ele para ele achar esse peixinho lá dentro. Não, não é só um peixinho, certo? Não é só uma pedrinha. Estudando as rochas, estudando os fósseis, os caras conseguem descobrir, diferentes espécies de animais que viveram naquela época, diferentes espécies de vegetais que
floresciam naquela época, certo? Que viviam naquela época, como aquelas rochas foram formadas, o que aconteceu para que aqueles animais fossem petrificados, certo? Fossem fossilizados. Eles estudam tudo isso, e aí assim eles conseguem estudar como a vida foi evoluindo, o que foi acontecendo com a vida naquele período, porque nós não temos livros falando sobre aquele período, nós não temos fotos, nós não temos o Instagram lá do Homem das Cavernas, com as fotozinhas dele lá, tudo que ele ia fazer, agora eu quebrei uma pedra, agora eu descobri o fogo, não tem. Então, tudo isso é descoberto por estudos geológicos e paleontológicos, tá bom? Então, são essas pessoas que estudam isso aí. E estudando isso, eles conseguem saber como a vida evoluiu e também eles conseguem determinar quando aconteceu essa evolução. E quando eles começam a falar de datas, quando eles começam a falar de tempo, eles vão falar de eras geológicas, certo? Eles vão começar a apontar eras geológicas. E com anos e mais anos, né, com décadas, com centenas de anos de estudo, eles conseguiram criar um quadro de uma escala geológica de tempo. E nessa escala geológica de tempo estão registradas as várias eras geológicas. Certo? Eras geológicas. Mas, vamos ver um pouquinho sobre essas eras geológicas. Está na página 118. Olha aí o que tem escrito sobre as eras geológicas. Qualquer ser humano, por mais idoso que seja, lembra-se de fatos que ocorreram na sua vida. Fatos que marcaram momentos importantes ou que delimitam períodos de mudanças ou adaptações pelas quais passaram. Momentos como a data de aniversário, noivado, casamento, nascimento dos filhos, marcam a nossa passagem pela vida e compõem a nossa história. Foi com esse pensamento que os geólogos dividiram a história da Terra, em intervalos, em espaços de tempo, de acordo com os eventos ocorridos ao longo de cada um deles. Cada um desses intervalos recebeu a denominação de era geológica e foi criada uma tabela que apresenta os fenômenos ou eventos ocorridos em cada uma delas. Vamos entender o que o texto falou. O texto falou que a nossa vida ela é marcada como? A sua própria mãe, ela já fala de você de quando você não andava e quando você começou a andar. Então, já é uma marca histórica, certo? Quando a criança começa a andar, já é uma marca na história da vida daquela criança, certo? Quando aquela criança começa a falar, é outra marca histórica, né? Na vida daquela criança. Quando ela começa a ir para a escola, eu lembro quando você foi para a escola pela primeira vez, geralmente os pais e as mães, elas falam isso. Por quê? Porque isso marca a vida da criança, tá bom? Marca a história. E outros acontecimentos também. Com certeza, se você for parar agora para lembrar, existem aniversários da sua vida que você lembra muito mais do que os outros. Existem festas que você lembra muito mais do que as outras. Por quê? Porque aquele acontecimento ele marcou, ele ficou marcado na sua memória. Nos nossos dias, muitas coisas acontecem, mas existem coisas que acontecem que você lembra. E lembra perfeitamente. Tanto é que se o professor lhe perguntar, você vai contar bem direitinho o que aconteceu. E não, eu não estou falando de coisas importantes, não. Às vezes, uma praia que você foi... Quantas vezes você não foi para a praia? Então, uma das vezes que você foi, aconteceu alguma coisa, e aquilo que aconteceu ficou marcado. E você consegue contar bem direitinho. Por quê? Porque ficou registrado aquilo ali. Certo? Então, os estudiosos eles fizeram o quê? Eles pegaram esses vários acontecimentos que ficaram marcados, ficaram registrados, que eles conseguiram descobrir que de fato aconteceu com os seus estudos geológicos e paleontológicos, e aí eles usaram esses acontecimentos para dividir o tempo em eras geológicas. E aí eles pegaram essas divisões e colocaram em uma tabela, certo? E a tabela ela está na página 119. Queria que você olhasse para a tabela agora, para você tentar entender, para nós tentarmos entender essa tabela e como ela funciona. Então, eis aí a tabela, na página 119, todo mundo está olhando.
E logo em cima você vê a divisão da tabela. Eras, períodos, épocas, tempo decorrido e a forma de vida vegetal e animal que viveu naquela era. Tá bom? Então, você vê as várias eras aqui e vamos tomar como exemplo uma dessas eras, ó, a era Cenozoica. Certo? A era Cenozoica é marcada porque o que foi que aconteceu nesse período aí que serviu para separar esse período como uma era? A origem de grandes cordilheiras de montanhas, glaciações no hemisfério norte, configuração dos atuais continentes e oceanos. Então, grandes geleiras, lembra da Pangeia, que era tudo um bloco só de terra, foi se separando e criou os continentes, os oceanos. Então, eles dizem que nessa era aí, certo? Os cientistas afirmam, segundo os cientistas, nessa era aí, na era Cenozoica, foi quando as terras tiveram formas, a água surgiu, certo? Grandes geadas, grandes derretimentos de gelo. Então, tudo isso ocorreu nessa era aí. E essa era, ela é dividida em dois períodos. É o período quaternário e o período terciário, certo? E aí eles vão dividindo, ó. Se você for observar, o período quaternário, ele é dividido em duas épocas, que é a época Holoceno e a época Pleistoceno. A época Holoceno, ela durou cerca de 11 mil anos, e a época Pleistoceno durou cerca de 1,5 milhões de anos, certo? 1,5 milhão, né? É 1,5, então é milhão. 1,5 milhão de anos. Nesse período aí, as únicas formas de vida que tinham eram plantas, como as de hoje, e seres humanos, certo? Então, ali está quantos seres humanos nesse período aí, tá ok? Na Cenozoica ainda, agora não mais na quaternária, na terciária, tem outras divisões aí, ó, Piloceno, Mioceno, Oligoceno, né? Eoceno. Então, se eu for ler, se eu for apresentar essa tabela para vocês, eu vou ler ela toda. Então, essa tabela está aqui para você estudar, para você observar. Professor, eu tenho que decorar isso aqui? Não, não. Isso aí, meu filho, você pega um livro, bate na sua cabeça que é melhor. Isso aqui é para você consultar, certo? Para você consultar. Eu queria saber quando que os répteis existiram. Vamos ver quando foi que os répteis existiram? Vamos. Então vamos nós agora ver quando os répteis existiram. Olha aí. Na era terciária, certo? Na era terciária. E aí, ó, os vegetais eram pinheiros e os répteis estão aí. Tá vendo? Os répteis como animais que viviam na época terciária. E os peixes? Quando que os peixes começaram a surgir? Vamos ver, vamos lá. Então, era no período, aqui, ó, entre o período Creáceo e o período Triássico, certo? Lá na era Mesozoica, certo? Na era Mesozoica está ali o surgimento dos peixes, pássaros, certo? Répteis marinhos, e tem os répteis terrestres, né? Da era terciária, certo? Do período terciário. Agora a gente está na era Mesozoica, né? O período Jurássico, certo? Vendo aí o período Jurássico? Quanto tempo demorou o período Jurássico? Cerca de 180 milhões de anos. Então, os dinossauros passaram muito tempo aqui na Terra. Então, nesse tempo, tinha répteis marinhos. Interessante, olha aí o que existia na época dos dinossauros. Caramujos. Então, aquele caramujozinho que você vê, ele é um animal de muito tempo atrás, certo? Muito tempo atrás. Pequenininho, né? Ele vai se soltando nos cantinhos. Os dinossauros grandes, né? Não tinha como achar eles sobreviviam tranquilo ali. Apesar do que tinham animais menores que também se alimentavam deles. Tá certo? E aí tá aí o restante da tabela, para você dar uma olhada aí. Agora vamos para o nosso
Eu vou pegar a atividade aqui do caderno, você pega a atividade aí para nós corrigirmos, tá bom? Eu vou pegar ela agora. Professor, na próxima aula vamos revisar um pouco esse conteúdo? Provavelmente, né? Acho que sim. Mas não tem muito o que revisar, não, cara. Esse negócio dessa tabela aqui, não esquentem com essa tabela. Porque às vezes o aluno vê uma tabela dessa e o aluno diz assim, meu Deus, pelo amor de Deus, Mesmo. pelo amor de Deus, como é que eu vou conseguir decorar essa tabela? Como é que eu vou conseguir gravar essa tabela? Não, eu vou ficar doido aqui, eu não consigo. Não precisa, não esquenta com isso. Certo? E o restante nós vamos depois fazer um panorama que nem nós fizemos hoje com história. Hoje a nossa correção de história foi muito boa, porque nós fizemos uma revisão e enquanto nós estávamos revisando, nós fomos corrigindo as atividades. Então eu pretendo fazer a mesma coisa com geografia, tá bom? Eu tenho que fazer a mesma coisa com geografia. Chat. Estou com o chat aberto aqui para ler vocês. Certo? Então, vou pegar aqui vai escrevendo aí no chat que eu vou só pegar a atividade aqui no arquivo enquanto você pega a atividade no caderno. Tá bom? Vai escrevendo aí. A tarefa para casa, Mariane, vai ser no Google Sala de Aula. Tá bom? Terminando a aula, você vai lá no Google Sala de Aula que tem tarefinha para vocês lá, certo? E aí a tarefinha grave um vídeo sem olhar no livro e dizendo tudo que tem na tabela. Essa vai ser a tarefa de vocês. Espera aí. Vamos para a nossa tarefinha aqui. Tem tarefa desse jeito. O professor não é nem doido, né? Se o professor fosse doido, ele fazia isso, mas não é. Deixa eu pegar a tarefa de vocês. Vocês ficam me chamando e eu não consigo ir no arquivo buscar a tarefa. Vamos lá. Pronto. Chegamos aqui à nossa tarefa. Nós tínhamos uma tarefa pequena do nosso livro, e a proposta da tarefa era que você fizesse a consulta nas páginas 118, a página 112, a página 116. Você encontraria as respostas da página 112 até a página 116, tá bom? Então, nós vamos corrigir essa tarefa agora, que foi a tarefa que foi passada no Google Sala de Aula. São apenas 10 questões, rapidinho nós corrigimos, tá bom? Nós temos 5 minutos e vai dar tranquilo para nós corrigirmos. Vocês vão ver. Deixa eu... a página não é no livro, certo? Foi para o Google Sala de Aula. Eles pediram para nós corrigirmos, nós vamos corrigir. Tá bom? Vai sim, povo. Vai ter uma recapitulação da matéria, sim, tá? Mas vocês podem assistir os vídeos, vocês estão com dúvida, vocês podem ir no Google e assistir os vídeos novamente, assistir as aulas novamente também. Tá? Então, antes da nossa revisão, se você quiser, você pode já correr no Google e assistir. Então, a atividade era, primeira, segundo a teoria apresentada em nosso livro, a Terra começou a se formar aproximadamente certo? Aproximadamente há quanto tempo a Terra começou a se formar, segundo a teoria apresentada no livro? A resposta correta é aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. Então, é a letra A, certo? 4,5 bilhões de anos. Professor, eu reparei uma coisa que Segunda questão. Não estão iguais, não, certo? Não tem nenhuma igual. Só estão semelhantes, parecidas. Segunda questão. Explique como funciona a medida de tempo da natureza ou tempo geológico. Foi a nossa aula de hoje, né? Então, não precisa nem responder essa aqui, né? Foi a nossa aula de hoje. A explicação os cientistas, eles estudam o tempo, né? Estudam os fósseis, estudam as rochas. Com esses estudos, eles vão chegando à conclusão das eras, períodos e épocas. Terceira questão.
Como podemos denominar a noção de tempo que o ser humano usa no dia a dia ou para contar a sua própria história? Existem dois tipos de tempo. E nós queremos saber qual é o tipo de tempo que os seres humanos usam para contar a sua história. A própria pergunta já diz qual é a resposta. Para contar a sua história, você usa o tempo, qual é? Histórico, certo? O tempo histórico, a letra D, certo? A resposta certa é a letra D. Quarta questão. Descreva o processo de formação da litosfera, ou crosta terrestre. Como que acontece? E aí nós falamos, né? A Terra inicialmente ela era uma bolha de fogo e de lava incandescente, né? Que é o magma, né? Não é a bolha de fogo, é uma bolha de lava incandescente, que é o magma. E essa lava foi esfriando, certo? Com o passar do tempo, foram se formando pedaços, os pedaços foram se unindo, e aí se formou como se fosse uma casca, e aí é a litosfera, a crosta terrestre. Quinta questão. Aprendemos que a formação dos diferentes gases, o resfriamento do magma, a atração gravitacional da Terra, formou a atmosfera. A atmosfera é uma palavra grega que significa esfera de vapor. Certo? Letra C. Esfera de vapor. Professor, coloquei esfera de Vasco, serve? Vascos? Não. Esfera de vapor. Não é nem para escrever, é para marcar, cara. Para marcar. Professor, dá Tá. licença. Não tem nenhuma A, então é tudo. A resposta da sim vai ser a D, porque não tinha nenhuma A. A estava em branco, aí começava pela D. É isso que eu ia dizer. A quinta questão. Esfera de vapor, né? Todas as questões estão sem a A, só tem a B até a E. Ah, é? Uhum. Uhum. Então, a esfera de vapor, certo? Sexta questão. Segundo a teoria em nosso livro, como se formaram as primeiras chuvas? A Terra foi esfriando, os vapores da Terra iam subindo, né? Eles iam se acumulando, e aí a água depois caiu. Houve as precipitações. Tá? Com certeza vocês conseguiram escrever aí, cada um do seu jeitinho, como surgiu a primeira chuva, as primeiras chuvas. Sétima questão. Qual a camada da Terra é constituída por mares, lagos, rios, águas subterrâneas, calotas polares e geadas? Aí, segundo vocês me falaram, a resposta correta é a letra C. Hidrosfera. Certo? A hidrosfera, a camada de água. Oitava. Quais os componentes integrantes da camada da Terra que a denominamos de biosfera? E qual é e o que é mesmo que significa biosfera? Então, os componentes, os integrantes são os seres vivos. Vivos formam esfera de vida, certo? Biosfera. Biosfera forma os seres vivos e o seu significado é esfera de vida. Vamos continuar. Nona questão. Tracinho, né? Significa macaco do sul. Recebe essa denominação porque foi do sul do continente africano que seus fósseis foram encontrados. É considerado um dos mais antigos ancestrais, tendo aparecido por volta de 3,5 milhões de anos. Esse aí é o Australopithecus. Australopithecus. Professor, com licença. Já você fala. 10ª questão. Como se chama a teoria que afirma que as espécies, com o passar do tempo, foram evoluindo conforme as suas necessidades do acaso e dos ambientes que viviam? Lembra que essa questão aí ela não está no livro. Eu falei para vocês, o nome dessa teoria é seleção natural. Certo? O nome dessa teoria é seleção natural. Tá bom? Então, corrigido a atividade, vamos para o seu intervalo. Tchau, até a próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Uau.